Olá, eu sou a Verônica Trevisan, consteladora familiar, terapeuta sexual analítico comportamental, e hoje eu venho dar sequência à série Sistemicamente Falando. Vocês perceberam que todas as situações que eu trago são referentes ao conteúdo do meu livro Constelação de Casal, que é esse. É um livro que eu escrevi para consteladores e através das minhas vivências com os atendimentos, eu venho compartilhando alguns cases reais para que isso aconteça de forma muito tranquila aí para você. Claro que esse objetivo é trazer insights, não soluções, porque é necessário que faça a constelação para que haja um caminho efetivo para algo que para nós esteja tão pesado que só olhar sistêmico, só uma ampliação de consciência, por vezes não é efetivo. Mas eu tenho percebido e recebido muito feedback em relação a esse olhar, que os insights eles têm chegado e situações que eu compartilho aqui as pessoas já vivenciaram ou vivenciam na sua própria casa. Essa série não é só para casais casados. Você pode estar numa relação, você pode apenas estar ali buscando um parceiro ou uma parceira, sendo noivo também, né, já sendo casado há muitos anos e de repente vir a trazer essa ampliação de consciência através da constelação familiar, possa ajudar aí para um novo recomeço. Então foi dessa forma que eu me senti feliz em compartilhar situações reais, enfatizando que todos os dados são reservados pela proteção de dados que hoje nós temos, então nada aqui é exposto, apenas de forma anônima, situações, conflitos que chegaram para mim e o caminho de solução que eu percebi através do trabalho de consteladora de casais. E hoje eu venho trazer uma situação para vocês que eu gosto muito de falar dentro do trabalho do nosso querido Juan Garriga, que é a luta pelo poder. É uma questão que acontece muito hoje nos meus atendimentos. E foi justamente isso que esse casal veio trabalhar. A luta pelo poder na relação. Qual foi o caminho que chegamos através de todas essas conversas e os insights durante o trabalho de constelação? Que o marido não reconhecido pelo pai até a vida adulta e a falta de convívio da mulher com os pais durante a infância trouxeram esse conflito, esse emaranhamento para a relação a dois. E eu venho explicar para vocês como aconteceu. Esse casal chega para mim, essa mulher muito enfurecida durante o atendimento e ele super tranquilo. Parecia até que a questão era somente dela, mas a gente sabe que não é assim. Não é porque o casal, um deles não está de acordo com aquela questão, que essa questão não exista. E eu sempre faço essa entrevista buscando o motivo desse casal ter me procurado. E os dois vinham mesmo com a mesma queixa. Claro que a postura perante a queixa era clara, que era diferente. Mas isso não quer dizer que a queixa não exista. E então fizemos ali a entrevista, comecei a pedir que eles trouxessem, através das imagens da constelação, incluíssem os elementos e eles trouxeram. Quando eles colocam a constelação e eles me relatam as histórias, algo muito incomum já aconteceu. A falta de reconhecimento dos dois nas suas famílias de origem. E o que era isso? Tá? Eu ali, né, tenho ali a imagem da mulher e tem a imagem dos pais, tá? E aí esses pais, eles não veem essa pessoa, então eles ficam de costas. Eles ficam de costa e aqui eu busco esses pais. Só que na época isso aconteceu, essa mulher ainda era criança, então ela busca ali, né? Tá ali o papai e a mamãe, não estou olhando, e aqui eu buscando como criança esse olhar dos meus pais. E a gente chama essa postura de indisponibilidade.
E foi o que aconteceu quando eles montaram a constelação. Os pais não estavam olhando para os filhos e os dois se trouxeram como crianças. Ó, vocês percebem aqui, ó, o tamanho de um bonequinho para o outro. Então, se traz assim, a gente sabe que está trazendo uma dor de uma criança ferida. Isso eu faço tudo oculto. Eu não digo ao cliente, traga você, traga o seu pai, traga a sua mãe. Eu trago por números. Então, dessa forma, fica muito mais dentro do fenomenológico, que é o trabalho da constelação. Nós temos aqui um campo de informação criados por nossos ancestrais e nós, como um grande Wi-Fi, buscamos isso. Como clientes, através das nossas lealdades inconscientes, como constelador, através da técnica para olharmos o que está nos pontos cegos. E aí, nesse trabalho foi fato, os dois estavam aí com essa indisponibilidade dos seus pais. E o que acontecia na relação a dois? Um conflito da luta pelo poder, porque você precisa me reconhecer e você também, porque eu não tive isso com os meus pais. E dentro da falta de convívio dela, e dentro da estrutura que ele traz, que não teve esse reconhecimento pelo pai, porque o pai tinha uma questão também com o avô dele. Então isso foi ressoando, reverberando até que chegasse à última geração. Então, quando uma geração não acolhe uma questão, não acolhe uma exclusão, não acolhe algo que traz a desordem no sistema familiar, a última geração vai fazer isso. E esse filho fez isso com maestria. O avô indisponível, o pai indisponível, e ele se torna a âncora, o elo de todo esse sistema familiar. E quando ele faz esse movimento, ele faz para tentar que o pai o veja. Só que isso não funciona, porque esse filho nesse lugar, ele se coloca como grande, como um salvador. Isso não funciona porque traz a falta da hierarquia, onde o grande é quem chegou primeiro, e ele como último, como pequeno, ele não tem força para organizar todo esse sistema. E qual foi a solução, o caminho para que isso acontecesse? Levando o pai até o avô dele e que fizesse essa reconexão para que liberasse esse filho. No sentido de que eu devolvo meu pai ao meu avô e eu me sinto liberado para olhar para a minha vida, que é a relação atual com a mulher dele. Esse reconhecimento pelo pai não precisava ter vindo através da dor, mas foi a solução amorosa que o filho encontra. E aí eu trago, através de um movimento de falas sistêmicas, esse vínculo novo, esse vínculo sem a dor, esse vínculo apenas nesse lugar de filho. Já a esposa, eu trago reconhecimento dessa criança ferida, a enfurecida, que ela realmente devolva isso para os seus pais, sem esse julgamento que ela trazia. E essa postura de julgar prendia ela a esse convívio, a esse passado doído. E ela também não se sentia liberada para viver o amor. Então esse movimento aconteceu. Eu trago essa mulher para essa relação atual, já livre das suas amarras, porque curou a sua criança ferida, a sua falta de reconhecimento no passado, através também de falas de solução, através do olhar de não julgamento, reconhecendo que seus pais já deram a vida e isso tem que bastar. E através desse olhar, dessa nova organização, o que o casal faz? Ele consegue se reconectar. E nesse momento é que a gente pede ao cliente, ao casal,
a nova postura, porque existe uma tendência muito grande deles quererem voltar a olhar para as suas dores. Mas o que nós fazemos, depois de uma imagem de constelação, é tentar fazer com que essa postura de deixar no passado o que é do passado e olhando para a sua vida a dois em comum, que é olhar para frente com novos projetos, olhar para os seus filhos, tudo isso faz a diferença. Porque se nós não fazemos esse movimento após uma constelação, a constelação não terá efeito. Eu sempre falo que somos apenas facilitadores, não salvadores. E o processo de cura, ele começa com a vontade de olhar uma dor, sim. Mas para a liberação, eu preciso que o cliente faça esse movimento. Então é isso, a história de mais um final feliz desse casal que conseguiu fazer, através da sua mudança de comportamento, trazer uma nova luz e um novo recomeço para a sua relação a dois. Isso é possível através da constelação familiar e da autorresponsabilidade.